Boa tarde, meu nome é Miriam. Este é o meu sinal. Sou do 8º ano D. E irei apresentar um trabalho para o professor Célio. Começar, né? Este sinal é de dependência. No ano de 1822, o que aconteceu? Começou dentro do primeiro reinado a independência. Começou lá no Rio de Janeiro, foi quando conseguiram, dentro do primeiro reinado. Agora, em 1823, teve a Noite da Angústia. E o que foi? A Noite da Angústia é dentro da história do Brasil, que começou numa madrugada, né? As pessoas angustiadas ficaram numa sala muito tempo, todos lá discutindo, lutando pela nova Constituição. E ter a Constituição, mas tudo lá no Rio de Janeiro foi onde começou a Constituição. Agora a Confederação do Equador, no ano de 1824. E o que foi? Foi um movimento de luta, né, separatista de Pernambuco. E esse movimento se espalhou por todo o Nordeste. Vou explicar a morte de Frei Caneca. No ano de 1825, Frei Caneca, um homem religioso, católico, mas que lutava, né, e vivia dentro do movimento, o movimento da Revolução Pernambucana. Em 1825, ele foi fuzilado, porque ele vivia dentro da luta e faleceu em Recife. Foi reconhecido no Brasil, a liberdade do Brasil, em 1825. Então, Dom Pedro I, ele teve um diálogo, né, com os países, diferentes países. E ele queria que o Brasil fosse livre. E o primeiro país que aceitou foi os Estados Unidos. Portugal, ele se separou de verdade do Brasil em 1825. Agora, Dom Pedro I, ele abdicou do seu reinado, né, e passou para o seu filho em 1831. Então, diferentes países reconheciam o Brasil como livre. A Inglaterra, Portugal e outros países. Dom Pedro I, ele deu ao seu filho o poder como imperador do Brasil em 1831. E depois começou como imperador do Brasil. Dom Pedro I, ele sabia na Constituição que ele podia dar esse poder ao seu filho. E ele usou da Constituição para dar a Dom Pedro I o poder de cuidar do país, do Brasil, em 1831. Porque Dom Pedro I, ele escolheu, ele decidiu deixar o Brasil e dar para o seu filho. Este sinal é de abdicar. Dom Pedro I, ele deixou o Brasil.